Bom dia, hoje 3 de outubro de 2020. Daremos continuidade às nossas apresentações de sociologia genealógica, investigando as relações entre as estruturas de parentesco e o poder político no Brasil. Como só entendemos as nossas instituições através das famílias políticas. Na apresentação de hoje, examinaremos o Supremo Tribunal Federal, em Brasília, investigando seus 11 ministros, a sua composição familiar, origens sociais, relações políticas e genealógicas. É muito interessante o estudo do sistema judicial no Brasil, Poder Judiciário, Ministério Público, porque há uma forte continuidade do antigo regime. Isso pode ser observado pela validade ainda hoje das antigas ordenações do reino. As últimas foram as ordenações filipinas, que é toda uma série de regras, de códigos sociais, de linguagens e bastidores de uma sociedade com vários resíduos estamentais e mesmo o debate sobre uma casta privilegiada. Isso pode ser verificado no cotidiano. Uma cena que chamou muito atenção no Brasil foi o caso de um desembargador em Santos, o desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, quando ele teve uma dinâmica sobre o uso de máscaras com guardas municipais. E muitas vezes no Brasil é aquela lógica, você sabe com quem está falando? No caso deste desembargador, como em boa parte do Poder Judiciário, temos que investigar as suas genealogias de longa duração, as raízes do privilégio e da hereditariedade. Como boa parte do judiciário, também este desembargador vem de uma família judicial, irmão do promotor Francisco Almeida Prado Rocha de Siqueira, filhos do juiz Carlos Rocha de Siqueira. E é uma família que está na genealogia paulistana, que é um grande levantamento de famílias históricas em São Paulo, que cobre o período republicano, imperial, período colonial, desde o século XVI. Então é muito interessante esse estudo genealógico familiar para entendermos o comportamento, o ethos, os valores e qual é a lógica social de operação e funcionamento dessas instituições. Muito interessante que um próprio ministro do STF, um dos mais ativos, extremamente bem posicionado, o ministro Gilmar Mendes, ele chegou a se referir também numa entrevista sobre o pedigree dos atores do sistema judicial, numa entrevista que ele deu em 2018. Quando nós iniciamos a investigação dos membros do STF, nós temos a lógica das indicações, que é uma lógica sempre política, é uma lógica que passa por conexões de interesses, sendo uma instituição eminentemente política, uma vez que o direito ele representa a linguagem do poder, a linguagem dos interesses. Começamos pelo decano, que está próximo de uma aposentadoria, que é o José Celso de Melo Filho, que nasceu em 1945 em Tatuí. Teve uma carreira também em São Paulo, promotor no Ministério Público, assessor jurídico da Assembleia Legislativa de São Paulo, também secretário-geral da Consultoria Geral, e é muito interessante porque a genealogia dele ela é muito representativa e típica do nosso poder local, como veremos em vários dos ministros do STF. José Celso de Mello,
afinal é filho, né, do seu pai, José Celso de Mello, também de Tatuí, que foi vereador, presidente da Câmara, e é muito interessante porque esta é uma típica família que apresenta uma linhagem de longa duração pela varonia, seguindo a linha masculina em genealogia genética, é a chamada linha do cromossomo Y, sempre transmitida entre homens, de pai para filho, avô paterno, bisavô paterno, que pega a família Almeida Mello, mas é uma família também que está na genealogia paulistana, chegando na linha masculina também, Joaquim de Almeida Mello, final do século XVIII, e aí passando para Alexandre Pedroso de Moraes e Luiz Castanho de Almeida de Moraes, quer dizer, uma linha que pega as raízes mais notáveis de poder da velha capitania de São Paulo, desde o período colonial. E a questão que a sociologia muitas vezes coloca é que as posições nos grupos superiores, elas também são reproduzidas ao longo do tempo, através de uma dinâmica de poder, a reprodução de privilégios pelas melhores escolaridades, pelos melhores contatos, pelas melhores redes profissionais e sempre em informações são públicas, objetivas, as suas redes familiares, de modo que o ministro, não é, José Celso de Mello Filho, ele teria, se tiver casamentos na Igreja Católica, pelas antigas ordenações, também o estatuto de nobreza da terra, nobreza local do antigo regime, pela sua descendência de famílias importantes do antigo senhoriato de São Paulo. E é exatamente esse tipo de família que vem do senhoriato brasileiro do século XVIII, em todas as capitanias do Brasil, colônia, depois passam a províncias do Império, depois estados na República, que nós temos a base daquilo que nós conceituamos como a classe dominante tradicional, a CDT, que é uma grande formação social das principais famílias do Brasil desde o período colonial. Podem ser reconhecidas porque boa parte dessas famílias, seus indivíduos, ainda permanecem nos grupos superiores, no 1% mais rico, são os nomes dos principais logradouros das nossas cidades e municípios. Na sua cidade, procure conhecer os nomes das ruas principais, avenidas, praças, quando não equipamentos coletivos, hospitais, aeroportos, né, rodovias, como muitas vezes representam nomes da classe dominante da elite política. Então, o caso do ministro José Celso de Mello Filho é um interessante estudo sociológico e genealógico deste fenômeno de longa duração, de famílias que permanecem no poder, e é essencial estarem sempre dentro do Estado. Muitas vezes, como nós observamos, são famílias que estão poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, cartórios, tribunais de contas, mídias, forças armadas. Faremos uma próxima apresentação sobre a genealogia dos generais no poder e o próprio centro do poder executivo, família Bolsonaro, mesmo sendo uma família nova de classe média baixa, forma uma imensa rede familiar. O presidente ou ocupante da presidência depois do golpe de 2016, com seus filhos, familiares, ex-mulheres, assessores, como Queiroz, muitos com uma série de denúncias, de modo que há todo um acompanhamento da lógica familiar, da lógica das reproduções. E na sociologia política, o conceito de família e poder político é entendido sobre a categoria, o conceito de nepotismo,
que vem da raiz indo-europeia de parentesco, de neto, está presente em todas as línguas indo-europeias. Muito bem, o segundo mais antigo nas indicações do Supremo Tribunal Federal é também o ministro Marco Aurélio Mendes de Faria Melo, nascido no Rio de Janeiro em 1946. Ele havia sido procurador do trabalho, juiz do TRT, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, com uma carreira jurídica. Agora, ele foi exatamente nomeado, indicado, durante a presidência do seu primo, o ex-presidente Fernando Collor de Mello, que mostra que a família Mello é uma das famílias mais antigas no Brasil. Ela tem origens em Alagoas, é uma família do poder, está no livro também do nosso colega, o professor Francisco Antônio Doria, Os Herdeiros do Poder, e é uma família que tem séculos de atuação nas instituições do Estado. Então é o caso também do ministro, e ele é, por sua vez, casado com Sandra de Santos, com o nome dele, Mendes de Farias Melo, também desembargadora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E é claro que a reprodução continua, uma vez que a filha deles, Letícia Melo, também foi nomeada para o cargo de desembargadora do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Então é uma família jurídica que revela como boa parte do sistema judicial que ele é composto por unidades político-jurídicas. Só entenderemos o sistema judicial, o poder judiciário no Brasil, quando levantamos a lógica familiar, a lógica genealógica, o parentesco do sistema de advocacia, porque todos os grandes escritórios de advocacia também têm um forte conteúdo familiar, bem como o poder judiciário, desembargadores, juízes, procuradores, promotores. Quer dizer, é um fenômeno que só pode ser entendido, investigado sociologicamente pela lógica familiar de longa duração. E observem que são redes familiares muito extensas. No caso do ministro Marco Aurélio Melo, nós encontramos também muitos primos no Poder Judiciário. Um desses primos também foi o desembargador que chegou à presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Cláudio de Melo Tavares, e vários outros, também desembargador aposentado, também muitos, o Ederson de Melo Serra, sempre pelo Melo, é o mesmo parentesco nesta importante linhagem política jurídica. Também nós tivemos, no Tribunal Regional do Trabalho, o José Maria de Melo Porto. Então é uma lógica que passa por várias relações de parentesco e até processos que o ministro Marco Aurélio de Melo teve também que se declarar, às vezes, impedido ou com relações, o que é muito correto, né? A gente vê a sobrinha dele, a Paula Melo, que atuava num dos principais escritórios jurídicos do Brasil, no Rio de Janeiro, em Brasília, o escritório de Sérgio Bermudes, um dos mais ativos, importantes, como se diz na linguagem jurídica, de alta nomeada. Então, esta é a lógica familiar da família Melo, que vem também do presidente Fernando Collor de Mello, em Alagoas. Estava no Poder Executivo, no Legislativo, o pai do ex-presidente no Senado, no Poder Judiciário. É mais uma típica família do poder, herdeiros da longa duração do antigo regime, que continua se atualizando agora no ano de 2020, nas novas gerações. Sempre há aquele sentido que a sociologia investiga, a meritocracia, ela depende do contexto, das circunstâncias, do ambiente. Quem estuda em escolas de elite, quem tem apoio, quem tem tempo para estudar,
quem tem toda uma série de privilégios sempre terá melhor desempenho desde que estude em concursos e certames públicos. Então é uma lógica que a sociologia ela reconhece, sabe que a meritocracia é socialmente, politicamente produzida. Aí avançando também, o próximo ministro é o Gilmar Ferreira Mendes, que é uma grande estrela pela sua atuação, pela sua ênfase, pela sua dinâmica. Como em todos os outros casos, o ministro Gilmar Mendes, ele vem de uma família política, político-jurídica. Ele é filho de Francisco Ferreira Mendes, foi prefeito de Diamantino, no Mato Grosso. Aí verificamos que a lógica das famílias da classe dominante tradicional é uma lógica nacional. Ela pega do Nordeste ao Sul do Brasil, como todas as nossas pesquisas sobre poder político no Paraná, em Santa Catarina, pegam também o Centro-Oeste, a Amazônia, as capitanias mais antigas, como a Bahia, não é? O Rio de Janeiro, São Paulo, até os novos estados na Amazônia. Então é realmente uma lógica familiar. No caso do ministro Gilmar Mendes, é esta dinâmica que vem de Diamantino. Também o ministro Gilmar Mendes, ele é neto do desembargador Joaquim Pereira Ferreira Mendes, que era da família do coronel Francisco Alexandre Ferreira Mendes. Quer dizer, é uma genealogia do poder, como ele mesmo se referiu na entrevista, ele apresenta pedigree, como os outros casos que nós estamos investigando. E esta lógica também ela é muito interessante, porque há quase 10 parentes do talentoso ministro Gilmar Mendes no sistema judicial, no Centro-Oeste, no Distrito Federal. Observem a lista de parentes dele: o desembargador Ítalo Ferreira Mendes, esteve no Tribunal Regional Federal, vários primos, desembargador Joazil Maria Gardés, o juiz, na época, Elcio Sabo Mendes Júnior, no Acre, o primo juiz Yali Sabo Mendes, não é? Também nós tivemos o Francisco Alexandre Ferreira Mendes, sempre reproduzindo nomes dos antepassados, às vezes de avós, de bisavós, primo de Jalma Sabo Mendes, não é? Então a gente vê que realmente é uma família muito atuante, ativa, no poder judiciário, no poder executivo, com grande conhecimento histórico de longa duração, com toda uma série daquilo que o sociólogo Pierre Bourdieu denomina o hábitos de classe, ou seja, você saber agir, operar politicamente dentro de um ambiente, dentro de instituições. E muitas vezes também sempre procurando as mulheres. O caso das mulheres sempre é uma parte importantíssima na análise sociológica dos membros dos poderes, como do poder judiciário, do executivo, do legislativo, como a mulher Guiomar Feitosa Mendes, também de uma poderosíssima oligarquia cearense antiga, a oligarquia Feitosa. Houve todo aquele caso de um casamento também de um parente no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, envolvendo famílias político-jurídicas, famílias dos empresários de ônibus da família Barata do Rio de Janeiro. Tudo isso foi muito divulgado pela mídia, foi bastante, não é, revelado em detalhes para quem também deve ler colunas sociais para ver as movimentações no bloco do poder, as relações, os casamentos, quem casa com quem. Todas as conexões são muito importantes no estudo das elites da classe dominante. Então essa questão do escritório Sérgio Bermudes, uma época, ele estava com um grupo de grande prestígio, não é? Nomes que o tempo todo estão transitando no Estado,
famílias de grande distinção. Uma época o escritório estava com a Helena Landau, Gabriel de Orleans e Bragança, a Guilmar Feitosa de Albuquerque e Lima Mendes, a Mariana Fux, como nós veremos também depois, filha do ministro Fux do STF, vai se tornar também desembargadora. Então é um dado sociológico que revela um padrão em comum, que revela, não é, carreira, origem social e principalmente estudar sempre conexões de parentesco, que aparecem em maior ou menor grau. Próximo ministro, também um ministro que tem uma boa atuação, o Henrique Ricardo Lewandowski, nasceu no Rio de Janeiro em 48, fez carreira em São Paulo, esteve também em São Bernardo de Campo, também conhece a ex-esposa Marisa Letícia do ex-presidente Lula, que foi um bom presidente, não é? Então, a gente sempre vê as conexões e sempre todos têm maior ou menor grau, filhos ou parentes também que operam na área jurídica. Um caso dele é o Ricardo Lewandowski, o filho do ministro Henrique de Abreu Lewandowski. Quando a gente vê advogado em escritórios, então, são famílias, sempre devemos entendê-las em suas movimentações, suas origens sociais. Caso Lewandowski também venha da imigração polonesa, da imigração europeia, mostrando esta diversidade étnica na composição dos ministros do STF. A próxima é a ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha. Ela nasceu em 1954 em Montes Claros, norte de Minas Gerais, uma região em Minas Gerais considerada com índices de pobreza, de desigualdade social. Ela também foi procuradora em Minas Gerais, professora da PUC de Minas Gerais, e é muito interessante que também a Carmen Lúcia, ela representa aquele típico padrão social da classe dominante local, às vezes das pequenas localidades. O caso dela é da localidade, o município, né, de Espinosa. O pai da ministra, ele era Florival Rocha, empresário, dono de lojas, materiais de construção, postos de gasolina, foi vereador, não é? Quando ele faleceu, foi decretado luto, e a família sempre tem as conexões, não é, pelo lado paterno, pelo lado materno, como do lado da mãe, não é, também um vice-prefeito de Espinosa. Então, às vezes são as famílias dominantes, pequenas localidades do interior, que investem na educação dos filhos e tem sempre o ethos de classe dominante, porque quem consegue estudar nas melhores escolas, muitas vezes com sucateamento da educação pública, o ensino fundamental e médio, privado, eles vêm adquirindo grande importância. E a Carmen Lúcia, ela estudou também Sacré-Cœur de Jesus, em Belo Horizonte, então ela foi já programada para o sucesso social, para uma carreira a partir das famílias de elite da pequena localidade de Espinosa, norte de Minas Gerais, próximo exatamente onde ela nasceu, em Montes Claros. Também a família local de lá, que é a família Sepúlveda, não tem parentesco com outro Sepúlveda pertence, mas esta família Sepúlveda do norte de Minas Gerais era uma família também muito importante nas conexões políticas e genealógicas. Então, o caso da Carmen Lúcia mostra esta dinâmica também do interior do Brasil, das suas principais famílias do poder local. Muitas vezes ocupam a Câmara Municipal, a Prefeitura, as secretarias municipais. Então, exatamente. Próximo nome é o José Antônio Dias Toffoli. Nasceu em Marília, em 67, já é uma nova geração. Foi também graduado pela USP, sempre os locais de graduação são bastante importantes.
não é, no caso desse tipo de padrão de carreira, mas o que é mais importante é as conexões políticas e conexões familiares de parentesco. O Dias Toffoli foi advogado, assessor na Assembleia Legislativa, também professor, e é a conexão que o ministro José Dias Toffoli, ele era irmão do José Ticiano Dias Toffoli, político filiado ao Partido dos Trabalhadores, foi prefeito de Marília, cidade em que ele nasceu, não é? Também ele teve um outro irmão, José Luiz, foi vereador, sindicalista, todas as conexões, então, do ministro José Dias Toffoli com o Partido dos Trabalhadores. Também teve uma família importante com vários religiosos, não é? O José Carlos, padre, um tio, Monsenhor Toffoli. Então, da mesma maneira, é uma família de origem imigrante italiana, mas que em Marília é uma família de destaque na política local e nas projeções, seguindo o mesmo padrão do Poder Judiciário. E é também sempre a relação das famílias que operam na advocacia. O caso da esposa, que é a Roberta Maria Rangel. Muitas vezes é aquela questão que se encontra em quase todos os ministros do STF, no caso do STJ também é muito frequente, no caso dos tribunais de justiça estaduais, desembargadores ou ministros que têm familiares, esposas, filhos, sobrinhos, sobrinhas, primos atuando na advocacia. Quem é do meio jurídico informa que um escritório que tenha parentes no Poder Judiciário sempre é visto e tratado de outra maneira. Sempre tem capitais políticos e jurídicos especiais. Claro, se você vem de um escritório que tem, não é, um pai, um ministro, um tio que seja ministro do STF, do STJ, é uma vantagem política considerável nos bastidores. Lembrando que há códigos nos bastidores que não são explícitos, não devem ser verbalizados ou falados, mas que no jogo das linguagens do poder tem uma diferença marcante e considerável. Então passamos para o próximo ministro, que é o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux. Nasceu no Rio de Janeiro em 53, também se formou na UERJ, no Rio de Janeiro, foi promotor de justiça do Ministério Público no Rio de Janeiro, juiz de direito, desembargador. E ele também tem uma história familiar das mais interessantes. Ele vem também de uma família de origens judaicas da Europa Oriental, uma comunidade muito estratégica. Comunidade judaica investe muito na sua sociabilidade, na sua educação, tem muitas conexões empresariais. Claro, há uma diversidade, alguns judeus também são pobres ou de esquerda, né? Mas há um grupo muito rico, muito bem articulado, são conexões nacionais e internacionais, uma comunidade política, não é, bastante atuante, como todas as pesquisas indicam. E no caso do ministro Luiz Fux também, nós verificamos a mesma lógica de parentesco, a mesma reprodução familiar, uma vez que a filha Mariana Fux, inclusive casada também em uma outra família do Poder Judiciário, casada com o Hercílio Binato, também filho de um desembargador, no Rio de Janeiro, o desembargador Antônio Ricardo Binato de Castro. Ela, então, a Mariana Fux, já é desembargadora. O outro filho, Rodrigo Fux, é um dos advogados, não é, melhores posicionados no Brasil.
no seu escritório Fux Advogados, especializado em litígios de alta complexidade e considerado um dos advogados mais admirados do Brasil pelas 500 maiores empresas do país. Então é o Rodrigo Fux, mostrando aquela lógica do poder familiar para entendermos não apenas o poder judiciário, mas para entendermos os principais escritórios de advocacia no Brasil. Em todos os estados, esta lógica familiar ela é decisiva. Próxima ministra é a Rosa Maria Pires Weber. Nasceu em 1948, Porto Alegre, gaúcha. Aí temos a representação do Rio Grande do Sul. Ela também se graduou em Direito na URGS, foi juíza do trabalho, juíza do TRT, ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Então tem uma vasta carreira, mas também é aquela questão. Ela é filha do médico José Júlio Martins Weber e da pecuarista Zilá Bastos Pires. Então a gente vê que a ministra Rosa Maria Pires Weber, ela tem famílias também na antiga grande propriedade gaúcha da fronteira, dos Pampas, da Campanha. Ela é casada com Telmo Candiota da Rosa Filho, foi também procurador do estado do Rio Grande do Sul, sempre aquela existência da família do sistema judicial, são casados entre si, os filhos, uma reprodução social programada e politicamente orientada. Também temos o José Roberto Pires Weber, novo presidente, foi na época da Associação Brasileira de Angus, agropecuarista. Também esteve diretor-presidente da Associação Brasileira de Angus, presidente do Sindicato Rural de Dom Pedrito. Aí é mais um componente, um fator social muito importante, que é a grande propriedade rural. Muitas vezes, para entendermos o poder político no Brasil, poder executivo, legislativo, judiciário, além da estrutura familiar, que é essencial, também temos que observar a questão da grande propriedade agrária das terras. Aí também o livro do jornalista Alceu Castilho, O Partido da Terra, que eu recomendo como uma leitura complementar. Então, o caso da ministra Rosa Maria Pires Weber. Não consegui identificar se a esposa do Aécio Neves, que também é Weber, teria parentesco com esta família ou não. Também o nome Weber é um nome frequente, como se diz, comum na Alemanha. Então, sempre temos que ter uma rigorosa pesquisa genealógica de parentesco para saber se há relações de parentesco ou são apenas homônimos, o mesmo sobrenome. Que é fácil para nomes muito antigos, como o nome Oliveira. Você tem desde o século XVI uma grande diversidade. Então havia oliveiras em todas as camadas sociais, origens étnicas, e a pesquisa genealógica deve ser rigorosa neste tipo de